A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Parou? Deu e parou, né? Aí. Então, atenção, as pessoas estão perguntando que nós estamos sem áudio. Então, peraí. O pessoal está assistindo e não está ouvindo. O pessoal tá... Põe o áudio para nós aí. O que está acontecendo? Vamos lá. O que está acontecendo? Agora está com Agora voltou? voltou? Tá com áudio? Então, voltou. Então, peraí. Não, peraí, que ponto que está? As pessoas estão perguntando. Lá. Então vamos lá. voltou, Então, veja voltou. bem. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, amigos. Sem áudio. Também estou sem áudio. Continua sem áudio. Agora eu vou escrever assim. Agora já voltou? Veio, E agora? E agora? E agora? Eu que desliguei, mas voltou. Então tá bom, agora tá tem bom. áudio. Então tá bom. Então, Zé Balaio, eu estava falando, já que as pessoas não acompanharam o começo, está acontecendo hoje uma votação lá em Brasília com relação ao porte e a posse de armas. E é importante a gente falar isso, que a língua portuguesa é uma língua que ela tem... Cada palavra tem um significado e às vezes a gente fica meio muitos perdido. significados. Ou muitos significados. Porque a língua portuguesa se fala pois não e está falando sim. Pois não e está falando sim. O Barão de Itaré falava que a bota se calça e a calça se bota, né? É verdade. Porque se você, quando pega um barco, você embarca. Quando pega um avião, por que você não aviona? E quando você vai no burro, por que você não emburrece? Né? Então, tem essas coisas. Mas uma diferença é porte e outra coisa é posse de arma. Como é que é isso, o porte é você sair armado pela rua, né? Antigamente isso era possível. E a posse é você ter a arma na sua casa, no seu serviço, dependendo aí da periculosidade que você enfrenta, e você pode ter uma arma posse. Só que há uma legislação, e essa legislação passou por um referendo, né? Um referendo nós todos fomos votar, quem era contra ou a favor, então a legislação, né? Não era um plebiscito dizer sim ou não a posse ou porte, era já referendar uma lei que foi aprovada no Congresso. Então, essa lei ela tem uma força muito grande porque ela passou por um referendo. E o atual presidente
por um decreto, ele quer flexibilizar a legislação existente, e por decreto. Então, isso não pode. Ele está exorbitando, fazendo isso, ele está exorbitando o poder regulamentar, que isso é previsto na Constituição, pode ser derrubado o decreto. Presta atenção, meu amigo, minha amiga, o Zé Balaio não está se posicionando contra ou a favor ou o porte ou a posse de arma. Ele está falando do encaminhamento que foi dado. Porque que ele fez decreto ele fez não por decreto. tem esse poder para mexer. Ele está exorbitando. Um decreto para mudar outra coisa qualquer, sem Normalmente, ser o armamento. Você não está questionando porte ou posse de arma, tal. Você está questionando a maneira como o Bolsonaro encaminhou isso. É porque o decreto ele é feito para regulamentar uma lei, porque a lei não pode descer a minúcias. Então a lei dá um quadro geral do que está sendo proposto, né? E depois ele fala, esta lei será regulamentada no prazo de 30, 60, 90 dias, dependendo do que seja a vontade do autor dela, né? E o prazo normal, bom, até para que você possa regulamentar, que não é simples a regulamentação, mas é por decreto. Então, o que ele fez, ele está flexibilizando o que a lei não prevê. Então, ele está indo, assim, digamos assim, legislando fora do Congresso, então não pode. Então ele teria que ser a flexibilização, ou seja, você permitir que as pessoas portem a arma, as condições que as pessoas têm que apresentar ali no requerimento, etc. e tal. Então tudo isso daí ninguém mais reclamou. Então tudo isso daí é uma coisa que ele está fazendo por decreto. E a Câmara já está, digamos assim, ciosa das suas obrigações, ela vai derrubar aquilo que está exorbitando o poder que é dado ao presidente da República. Então, é polêmico, realmente. As pessoas, muita gente fala que você ter a arma, você tem o poder como é que se fala? De defesa, de legítima defesa, né? Em função de um perigo iminente ali que você está vivendo. Então, se você tiver uma arma, você pode resolver um problema mais rápido. Mas você tem que saber usar a arma também. Olha, toma aí, mas eu sinceramente, eu sou contra, rapaz, porque eu acho que às vezes o porte e a posse também. Porque, olha, já aconteceu isso de você estar no trânsito, de repente por uma manobra ali, sua ou de um outro motorista, e às vezes você fica meio nervoso, tal, você tem aqueles 5 minutos ali, né? 5 minutos, tem uns 5 segundos. 5 segundos, né? E, sei lá, de repente, olha... É uma questão muito complicada. É muito complicada. Muita gente, você reagir a um assalto, olha... O Brasil é um dos países onde a criminalidade, ela mata mais do que guerra civil, olha, aí no Oriente. Que defende, mas é uma coisa realmente complicada, respeito à opinião. O Zé Fernando também não concorda com a liberação. Eu sou mais radical ainda, viu? Bem mais. Posse e porte. Se eu vou falar aqui, eu vou ofender muitas pessoas, mas eu sou mais radical ainda. Mas a questão é a seguinte... A arma é coisa de bandido. Pronto, a arma é coisa de bandido. Ou é policial ou é bandido, não tem meio termo. É coisa de bandido. Mas, viu, uma coisa assim, a gente brinca, as pessoas que estão nos acompanhando vão lembrar dessa brincadeira. Que lá atrás, quando a gente era mais jovens, então, não era sob a égide dessa lei atual, né, que foi referendada, como eu falei, a população foi ouvida e ela quis que ficasse assim, desse jeito, e o presidente está querendo flexibilizar sem poder. Tem que ser uma nova lei para mexer nisso daí. Então, o que acontece? Lá atrás, a gente sempre ouvia as histórias que as pessoas, numa briga, o sujeito puxava a arma. Não sei se vocês ouviram essas histórias. O cara falava assim, se você não atirar, eu mijo nisso daí. O cara falava eu mijo no cano. Então, se você tirar, mata. Porque, às vezes, o cara, numa briga de baile, fora de baile, alguma coisa, alguém lá se via acuado e puxava uma arma. Meu Deus, então se ele não... Daí você fala, atire. Se você não atirar, ela mija no cano. Deixa eu só falar o seguinte. Bom, então o Senado pode derrubar nesta terça-feira os decretos editados em maio pelo presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar a posse e o porte de armas. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a derrubada dos decretos por 15 votos a 9. Ontem nós mostramos a Câmara Municipal de São Roque. Nós falamos, vamos sair aqui do nosso estúdio, vamos sair da Praça da Matriz
e vamos Dá um pulinho em até Brasília? a Câmara. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, viu? Graças ao milagre do rádio, né? Dá um pulinho Graças lá. ao milagre. Vamos dar um pulinho lá em Brasília? No Ô, Planalto Espoleta, Central. mostra lá no Planalto Central como é que tá a Opa, votação tem lá. lá. O que tem gente... Essa dando aí, depoimento. essa teve um filho assassinado, não foi, não? Deixa eu ver. Põe só pra gente ver um trechinho, a gente já vai falar das coisas da cidade. Vamos ver o que estão falando lá em Brasília. Hoje estamos em Brasília, hein? A questão constitucional deve ser observada por nós, parlamentares. Né? Nós não podemos deixar que questões e premissas Não dá pra ver o nome legais, dela eu não ali vou nem para a questão do no mérito, rodapé? questões das premissas, o decreto ele não pode sobrepor Olha lá. a lei, Não dá pra e isso sobrepor a a gente lei tem que também. avaliar. Se existe uma necessidade de armamento e flexibilização, deve ser discutida em questões adequadas, deve ser comparada também os dados, deve ter o processo e os princípios da legalidade sempre vista. A situação no Brasil, ela está justamente colocando em instabilidade essa segurança jurídica. O Supremo já se manifestou em alguns casos, inclusive da questão da flexibilização, da questão do armamento, e nós, como parlamentares, temos que ter em vista isso. Decreto não sobrepõe a Constituição, não sobrepõe a lei. E nós precisamos levar esse princípio para não passar esse decreto como constitucional. Você ouviu aí de Brasília? Obrigada, deputada. Vou passar agora a palavra ao ministro Onix por 10 minutos. Ih, o Onix vai falar 10 minutos, vamos ver um trechinho, vai se facilitar, basear em cima daquilo que você vou falou, começar né, Zé aqui com Balaio? o Que é falando que um decreto não pode passar por cima de uma lei. Esse instrumento nós temos, inclusive, aqui em São Roque. A nossa lei orgânica também tem esse instituto que se a Câmara, porventura, aprova uma lei e dá o poder de regulamentar ao prefeito num prazo de 60 dias, e ele extrapola essa autorização, vamos dizer assim, né? Ele sai daquilo que está dentro do corpo da lei e cria ali, pelo decreto, algum mecanismo que não estava previsto na lei. Esse decreto pode ser derrubado. Existe a previsão na nossa lei orgânica, da mesma forma que no Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça apontou para isso, falou, ele extrapolou, ele saiu daquilo que é o corpo da lei. Essa flexibilização é uma matéria estranha ao que está na lei, então pode ser derrubado. E é o que está Vamos ver sendo um pouquinho discutido hoje. o que está falando lá, É o Onyx o ministro, Lorenzoni. Não vai chamar de Onyx Lorenzetti, que deu processo já. E Vamos ver o que ele está falando. Vamos ver só um trechinho que a gente já vai falar dos assuntos da Deve cidade, tá mas gritando, ele está, tá com gritando, certeza, tá gritando. ele está É de defendendo respeito lá ao o livre porte arbítrio, e a posse de armas, porque ele é um representante do governo Bolsonaro. E livre escolha. Tanto que eu explicitei aqui de que, quando foi votado o referendo, e desculpe, o referendo é a melhor pesquisa já feita no Brasil. Quando foi votado o referendo, menos de 5% da população tinha arma registrada. E 64% mantiveram o direito. Então, é fácil a conta. 59% não pensavam em ter arma, não queriam ter arma e não iam ter arma. Mas queriam manter o direito. Então, a posição do governo Bolsonaro é muito transparente. Nós estamos salvaguardando o direito de escolha da população. Ponto. Segurança é outra conversa. Aliás, as medidas tomadas pelo ministro Moro, já nós temos um delay nas pesquisas de segurança no Brasil, mas nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, que nós já temos consolidado, reduziu o número de homicídios no Brasil em 24%. É a primeira vez nos últimos 20 anos que isso acontece. Aí sem precisar de arma. Consolidados, Continua como está. números Que coisa. Eu também queria deixar muito claro isso e agradeço à deputada Joênia pela oportunidade de fazer esse esclarecimento, deputada. Eu lamento os conflitos que a senhora e os indígenas viveram, não é esse o desejo que nós temos. Ela é indígena, aquela deputada. Nós não queremos que hajam conflitos no Brasil, mas é importante dizer, em nenhum momento o presidente Bolsonaro falou que a flexibilização da posse e do porte responsável tem alguma coisa a ver com segurança pública. É escolha pessoal, é decisão unipessoal de cada cidadã e de cada cidadã. Depois eu vou responder aqui ao deputado Luiz Gomes. Deputado, vamos deixar claro o seguinte, dos 150 decretos que o presidente Bolsonaro já promulgou, 70 são acordos internacionais ou modificações da administração pública, ou seja, fazem parte da reforma administrativa que nós fizemos. Desses 150 decretos, portanto, 70, então, que trataram de outros temas,
Nós só temos questionamento em 2. O da Lei, porque nós queríamos restringir o acesso à classificação de secreto, e do jeito que ficou ampliado. Hoje, o do DAS 3 ao DAS 6. O Onyx acabou saindo um pouquinho lá do assunto agora. Vamos voltar aqui. Pode voltar para a nossa Praça da Matriz? Depois a gente vai voltar mais lá, porque esse assunto que estão falando... aí fora. Estão falando aí Aliás, você pode deixar a sua opinião aqui pra gente. Você é a favor do porte e da posse de água? Vai aparecer gente favorável, claro, sem dúvida, e mas gente contrário, mas olha, é um assunto que mexe... A gente sabe, eu tenho cá comigo, né? Eu acho o seguinte, que mesmo que você possa portar uma arma, você tem que saber utilizá-la, né? Porque é um risco muito grande, né? Por exemplo, você está lá, ele pode, agora ele sai, como o ministro falou agora há pouco, é uma decisão pessoal. Eu quero andar armado, pronto. Não sabe usar essa arma, pode se votar contra ele mesmo. O bandido sabe usar. A polícia sabe usar. Com certeza. O bandido sabe usar muito bem a arma. Com certeza o bandido vai querer, viu? E vai querer a arma dele. Vai querer a arma dele. Ele não vai dizer eu quero, mas eu não vou ter. Então. Que bonzinho. É desigual, porque o cara, o bandido é bandido. Ele sabe utilizar aquilo lá, entendeu? É um meio de vida dele, cara. Eles se matam entre eles, nas quadrilhas e todas, invadem morro e tal, papapá, vai tomar o morro do outro. Quer dizer, eles estão preparados para isso, são militares, paramilitares, vamos dizer assim, né? E como tem essas milícias também lá no Rio de Janeiro, patrocinada por gente que está no governo atualmente. Então, você veja que a questão de arma é complicada. É melhor deixar do jeito que está. O Zé Fernando notou bem que o ministro falou que caiu, né? Caiu com a lei desse jeito. Com a lei do jeito que está. Vamos melhorar, vamos incentivar que continue caindo, e não armar mais as pessoas. A gente sabe depois que, às vezes, por um descuido, o pai ou a mãe deixa a arma, a criança vai lá, está destravada a arma. Eu sei de casos aqui em São Roque, convém nem falar, porque é uma tragédia, um drama para a família. É só o pessoal pôr um pouco assim a memória funcionando, que você vai ver 2 ou 3 casos em São Roque de crianças que morreram. À vontade, morreram. Eu vou falar um minutinho. Eu vou dar um minuto. Tá ligado, pode marcar. É um minutinho que é tão rápido que dá para falar em um minuto. Tiver dúvida, é um tirinho. Se alguém tiver dúvida, é só pesquisar. As armas foram inventadas para matar. Então, como é que ela foi inventada? Para descobrir o elixir da longa vida, alguém lá na China amassou as coisas lá, deu pro rei, pro imperador tomar e matou. Só que eles descobriram que aquilo lá era pólvora. A verdade, ela começou assim. Aí eles faziam fogos. Aí um louco que só perdia, a tribo dele só perdia, colocou num tubinho de madeira e descobriu que ela tirava a pedra e atravessava o peito dos caras. Então as armas não foram inventadas para defender, ela foi inventada para matar. Para você ir lá e matar o outro e tomar a posse dele. Que não tem outro jeito. Então é só matando, então eu vou matar. E não existe. Esse negócio de defesa, é tudo conversa mole para boi dormir. A gente quer. Se duvidou, é só pesquisar. Vocês vão achar. Tudo bem, eu não quero passar por ingênuo, né? De achar que eu quero a paz, eu quero que os povos vivam em harmonia, que exista paz no mundo. A gente sabe que é complicado isso daí. A gente sabe que existem ainda praticamente, não com esse nome, mas as guerras de conquista. Então, você tem os avanços todos aí em busca das riquezas naturais e tal, papá. As nações poderosas vão dominando, vão interferindo nas com menos força, poderio militar. Enfim, as Coreias, veja aí, tudo aí, sempre é um risco iminente de uma guerra nuclear acabar com o país. Então, mas a gente quer um mundo de paz. Então, a gente tem que fazer um pouco a nossa parte, né? Vamos tentar que a paz reine próximo da gente, né? Então, se você quer pôr arma na sociedade, como o Vanderlei falou, numa briga de trânsito, às vezes a gente vê um cara fechando o outro, daqui a pouco o cara vai... Não, dentro de um plenário, de uma Câmara Municipal... Já houve morte já no Senado. No Senado, porque às vezes o negócio esquenta ali. Pois no calor de uma discussão, você tem uma jogo arma, de futebol. Jogo de futebol, quer dizer, é complicadíssimo isso. Com, às vezes a bebida alcoólica ali, ela num lugar, num bar, ou num evento que haja bebida ou droga, enfim. É uma coisa... É uma mistura explosiva. Então, podendo manter a legislação em vigor assim, desse jeito, ou se faça novamente consulte a população de novo. Você já faz quantos anos? Foi em 2004?
Foi 4? Foi 4. Foi 2004, faz 15 anos já. Então se consulta a população novamente, chama a população de novo para se manifestar, se ela está realmente satisfeita com a atual legislação ou se ela quer que haja flexibilização. Nada melhor do que chamar a população de novo. Zé, vamos sair um pouquinho só desse assunto, depois a gente vai falar mais aí de porte e posse de armas. Se alguém mandou mensagem, alguém falou de armas aí? Falou. Então fale no microfone. O Mazeto falou, mas a defesa pessoal em detrimento a uma agressão? Eu pergunto, e o contrário, é verdadeiro? Então, a questão isso daí... Não tem. Se você chegar e falar, olha, e aquele pai que perdeu um filho porque o assassino matou, ele não pôde se defender. E aquele pai que perdeu um filho por causa de uma briguinha de 5 minutos e um maluco tem arma e atirou nele. Os problemas são iguais. Ou até pior. Nós tivemos, vamos lembrar alguma coisa assim de que ocorreu em São Roque? Isso, só pra gente depois fechar. Rápido, a questão de uma quadrilha que agia ali na região do Goianã. A famosa quadrilha do Dedé. Então, você veja que essa quadrilha apavorou aquela região do Goianã. A polícia até às vezes não tinha como enfrentá-los, né? A polícia recuava quando eles estavam meio ali na ofensiva, a polícia atiravam. Realmente eles apavoraram e invadiram casas. A gente sabe do drama das pessoas que estavam sob a mira dos revólveres, com eles ali dentro de uma sala, com crianças e tudo. A gente sabe, eles chegaram a matar, inclusive o Zito Melo, numa festa de aniversário na casa deles, lá, um gesto qualquer que foi feito. Trabalhava na Eletropaulo, gerente da Eletropaulo. Candidato a vereador. Nossa, um amigão, uma pessoa maravilhosa. E um gesto qualquer que foi feito ali, que deu a entender que iriam usar o telefone, ele foi assassinado. Morreu, foi uma tragédia. Então, o que tiveram que forças da polícia especial da polícia em São Paulo, tudo que tiveram que agir para desbaratar essa quadrilha. Se alguém, quando eles invadiram a casa, algumas casas, né, tivesse uma arma ali, ia matar. Tudo bem que eles apavoraram aquelas famílias, infelizmente, mas se houvesse uma reação do pai ou de qualquer um que tivesse uma arma dentro daquelas casas, a coisa seria muito pior do que o que eles fizeram. Eles, infelizmente, ceifaram a vida de uma pessoa maravilhosa, como eu falei, mas depois essa quadrilha foi desbaratada por uma força policial de alto nível, preparadíssima, porque senão eles iam continuar apavorando. Tem mais uma coisa, Fernando? Alguém colocou... Aliás, só em cima, em 30 segundos, como que foi a história do vereador Reguengo, que foi na tribuna da Câmara? Eu Reguengo que me perdoe, mas o vereador José Ferreira Reguengo Sobrinho, sabendo que viria esse reforço policial, ele foi na tribuna e falou como que seria o esquema. A turma queria falar, era para manter tudo em sigilo, né? E ele falou, não querendo, claro, dar a dica pro bandido, mas acabou sendo isso que a turma falou. Não fala isso, cara. É uma coisa... Ele falou com a melhor das intenções. Falou, agora nós vamos agir. Vamos agir, vocês vão ver, logo vocês vão ver como é que vai acontecer. Vindo o investigador, tá vindo tal, nós vamos fazer tal. O Zé falou com a melhor das intenções. Isso está lá nos anais da Câmara? Eu não sei, mas nós demos bastante risada na época, quer dizer... Passou um esquema de segurança. Pelo amor de Deus, você deu a dica pro bandido, cara. Você brincou com ele, né, claro. Foi que nem um país lá, Portugal, que passou a relação dos agentes secretos pelo mundo, lembra? Você lembra dessa daí? Não foi sacanagem. O governo de Portugal revelou onde estavam seus agentes secretos. Então, mas veio um aqui pro Brasil e ele tomou um táxi e o cara perguntou onde o senhor quer ir. Ele falou, jamais saberá. Ele era agente secreto. Essas coisas da agente secreta é complicado. Mas agora só voltando um minutinho. Minutinho, vai. De minutinho. A arma de que matou... Quem tá falando? Ednelson Mazeto. Produtor sem pasta. A arma do que matou o ator e seus pais não tinham registro e nem ele porte de arma. Se fosse agora, ele mataria com registro e com porte de arma. Quer dizer, não resolve, só piora a situação. Só piora. Ele teria feito o mesmo ato que ele cometeu, ele cometeria com a arma registrada e com o porte de arma. Ou ele roubou de alguém. Continuaria a mesma coisa. Isso não justifica. Me desculpe, mas não justifica. Tá. Zé, tem mais alguma coisa do tema aí? Alguém falou alguma coisa? Teve uma época, eu falei aqui, só que eu não consegui localizar nos pertences do meu pai.
ele tinha uma arma, meu pai, e depois foi feita uma campanha após você levava lá e pagava um valor, meu pai tal. Devolveu uma arma. Tinha nem começou a fazer arma em casa, fazer umas armas aí, porque valia 50. O cara começou a pegar uns pedaços de ferro, montar uma arma e chegava, é uma arma. Meu pai levou um revólver, um calibre 32, levou lá na delegacia, recebeu um valor trocado em dinheiro, lá, que era 50, que uns 300 reais. 300 era bom. Por isso que teve ficou com certificado. Teve esse que tinha, cara começou a pegar cano e começou a montar uns revolvinhos. Ele gastava 50 reais e chegava, tem essa arma em casa. Começou a ter roubo de revólver. Só para devolver. Tudo vira negócio, tudo né? Aqui no Brasil nós somos o último país feliz do mundo, vocês querem saber. Somos o último. O resto é tudo triste, mas nós fazemos da tristeza muita alegria. Deixa eu... A turma falava que o brasileiro é complicado. O filme Exorcista, que todo mundo falava que era um filme de medo, né? O brasileiro tirou sarro, dava risada quando o demônio aparecia na tela lá, tu dava risada. Eu me borrei de medo, mas todo mundo não foi bem de medo que você se borrou. Eu não gosto de filme de terror, essas coisas, não. Viu? Deixa eu falar. Agora sim, pessoal, deixa eu falar ontem a gente fez um programa aqui especial, o nosso Jair Ribeiro, a gente queria encerrar o programa e o Jair Ribeiro, nosso diretor, ele falava, não, tá dando audiência. Então o programa antes de 1 hora teve 1h30. E eu já falando, não, já estourou o tempo, mas 2 horas de programa ontem. Deu 2 horas? A produção aqui falava, vambora. Eu falava, não, eu quero encerrar. Namorada telefonando toda hora. E a moça lá, que ela tá dando um trato no balcão lá, rapaz, tá bonito o balcão lá. Olha lá. Na forma de coco, né? Essa também. Foi ontem. O Zé Balai falou, nós estamos vendendo coco numa... Ficou bonito, hein? Na forma de coco. Não, forma de melancia. Não, ela vende abacaxi. Então ontem é o seguinte, deixa eu falar sério aqui, aliás, só falamos sério nesse programa. Ontem nós tivemos a votação na Câmara Municipal de São Roque do projeto de lei, que inicialmente começou assim. Trata-se da doação, tem um nome técnico concessão bonito. Real de uso, Autoriza a concessão de direito real de uso, quer dizer, ceder por um período para a empresa Tempera Bem Comércio de Produtos Alimentícios, uma área em torno de 24 mil metros e mais um galpão de lá 4 mil metros, de 4 mil metros, lá no distrito de Mailasca. Quando foi ter a primeira votação, aí foi pedido adiamento. Só um detalhe, e se não tem esse adiamento e aprovado naquela semana e depois apareceu interessado? Então, aí foi adiado. Aí, na segunda votação, o Guto Issa pediu alguns documentos que estavam faltando. Certidões. E teve até aquela polêmica, o Cláudio Góes, uma entrevista a gente, né? Disse que, prefeito Cláudio Góes, eu acho que está tendo política nesse pedido de adiamento, e o Cláudio Góes falou assim, eu não sou muito de entrar nessa questão política, mas sim, senhor, política pura. E aí o Rafael Tanzi rebateu dizendo que se ofendeu, dizendo que ele não é politiqueiro. Aí, ontem nós fomos para a votação desse projeto. Aí tem algumas emendas. Vamos reduzir o período de isenção do IPTU, toda aquela história e tal. Mas apareceu a emenda número 7. E essa emenda número 7, ela não foi uma emenda, ela transformou o projeto. Sim. Porque essa emenda número 7, assinada por 10 vereadores, disse o seguinte, ao invés da gente ficar com a seguinte emenda, autoriza a concessão de direito real de uso do bem público para Tempera Bem, fica assim. Como apareceu uma outra empresa interessada e que também trabalha no mesmo ramo, e essa empresa, segundo o prefeito, foi lá e protocolou, ocorre que na quinta-feira, dia 13 de junho, às 11 horas e 25 minutos, através do protocolo 8.964 de 2019, a Prefeitura Municipal recebeu a manifestação de outra empresa com interesse em instalar suas atividades, cujo ramo industrial é o mesmo da empresa Tempera Bem. E como apareceu uma empresa do mesmo ramo, e eu acho que também não precisaria ser do mesmo ramo, exatamente. A prefeitura falou, então a gente quer mudar. Ao invés de fazer... Pode aparecer na hora de uma licitação, né? Em vez de ceder para a empresa Tempera Bem, a prefeitura quer fazer a seguinte emenda, dizendo que vai ter um projeto dizendo o seguinte... Em vez de ser para Tempera Bem, autoriza a concessão de direito real, o uso de bem público e dá outras providências. E aí abre-se uma licitação. E foi aprovado o projeto desse jeito. Vocês acharam? Foi o melhor caminho? Em vez de passar por uma empresa que estava interessada, vamos abrir uma
licitação e a empresa que oferecer a melhor condição assume. E pode ser a própria Tempero Bem, Pode, então, pode. quer dizer que está certo. Não, Não correto- vai restar dúvida. O correto é a licitação, né? Na lei orgânica e na legislação federal e tudo aí, você fala sempre do processo licitatório dispensado em casos especiais, né? E aí você tem que ter. Pena que só vai ser uma, podia dar para as duas que estão lá. Você Então, só mas veja dispensa, bem. não nesse caso, você dispensa para a questão de loteamento popular, alguma coisa você dispensa, mas não nesse caso. Isso é o melhor caminho. Então a prefeitura Agora- tem uma área de 10 mil metros, 20 mil metros, e às vezes aparece lá uma empresa, bate lá na porta e fala, olha, eu estou querendo uma área. Fala, se eu espero um pouco, que daqui a pouco a gente vai abrir uma licitação de um terreno de 20 mil metros, a gente também tem um terreno de 30 E vai mil ser metros. nessas condições que a lei aprovou, com, Então, com veja- isenção de 5 anos de IPTU. Então né? foram várias emendas. Essa de 10 mais 10, aliás, 15 mais 15 caiu para 5 Pra só. 5 Só só. 5, É. sem prorrogação. E eu vou passar aqui que as emendas, eu só vou dizer uma coisa para vocês, é que o projeto foi aprovado com 3 votos contrários. Os vereadores contrários, Marcos Augusto Isa Rodrigues, não é Rodrigues, é Marcos Augusto Isa Henriques de Araújo. Mas por que não fala Guto Issa, né? Mas não é Guto mesmo? Issa, é comprido o nome dele, hein? Nome é comprido. Com vocês, Mas ele Guto Issa. usa Guto Issa. Marcos Augusto. Se chama, ele não atende, né? É. Marcos Augusto. Senhor Marcos Augusto. Ele não atende. Não atende, cara. Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. Rafael Marrero de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo. Foram os vereadores que foram contrários. E só que, Zé, ontem, durante o programa aqui, a gente estava falando daquelas primeiras 6 emendas, né? E eu esqueci de trazer meu papelzinho aqui hoje. Estou sem papel hoje. Esqueci minha cola. Meu Deus. Esqueci meu improviso. Mas apareceram essas emendas. E essa emenda número 7 apareceu em cima da hora, né? Então, aí que eu falo para você, não que não seja regimental isso, mas o processo legislativo, ele precisa ter um pouco mais de formalidade. Eu achei que as coisas transcorreram ontem muito com rédea solta. Eu acho que tinha que ter um pouco mais de formalidade quando um vereador ele manifesta um interesse, porque há um tempo atrás o regimento dizia que a apresentação de uma emenda teria que ocorrer 24 horas antes de ser discutido e votado o projeto. Isso caiu. E emenda na hora. Então, hoje o regimento interno fala, ele repete praticamente a lei orgânica, fala que pode ser apresentado antes da votação. Então, o projeto, até véspera da votação. O que manda o bom senso, eu acho? Não que eu não estou querendo dar lição nenhuma aqui para ninguém. Ensinar o Padre Nosso ao vigário. Não quero isso daí, nem tenho condições para isso. O que eu mando bom senso, eu acho. Quando o vereador manifesta o interesse de apresentar uma emenda naquele momento do calor dos debates, vem uma ideia na cabeça dele e é possível que se faça isso. Para a sessão. Para a sessão, redige, elabora, discute. Porque às vezes o cara fala, o que eu estou propondo que seja dividida a área, como falou o Estrada. Sugiro então que coloque uma emenda que seja dividida a área. Veio na cabeça dele na hora. Aí de repente você faz assim, depois quando você vai redigir, fala, não é que seja dividida a área, eu quero que seja dividido o galpão que tem. Aí já ficou, quer dizer, então. se vota uma coisa e corre o risco. O correto, no meu modo de entender, as coisas poderiam caminhar de uma forma menos polêmica. A gente não está querendo ensinar nada a ninguém. Existe a comissão permanente que trata desse assunto. Então você distribui, o presidente recebe, distribui para aquela comissão vai se reunir, vai chamar o dono da empresa interessada, vai chamar o diretor do desenvolvimento econômico. Aliás, o diretor do desenvolvimento econômico, não tem o nosso querido Márcio Feltrin, mas eu acho que um assunto tão polêmico quanto esse, eu não vi uma linha do diretor do desenvolvimento econômico se manifestando, discutindo com os vereadores. Acho que nesse momento tem que ter. É o assunto da pasta. Ontem nós ficamos sabendo aqui, durante os debates, acho que pelo vereador Flávio Brito, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que foi ele, sim. Ele falou que as condições do galpão vão demandar um recurso significativo para recuperá-lo. Como está esse galpão? Então, como está porque esse galpão, também vou dizer uma coisa para você, ele tinha hora que ele estava valendo 10 milhões, nossa, porque esse galpão vale, daqui a pouco falava assim, depreciaram não, ele. Mas tem hora que ele não está assim, ele está valendo 3, aí daqui a pouco, esse galpão, com todo tinha hora que ele estava valendo 5, tinha hora que ele valia 10. O Rafael Tanzi estimou que se paga 30 pau por mês de aluguel. Quer dizer, então, você viu que como as coisas ocorreram
é... Tá certo que o mercado é livre, o mercado é dinâmico, mas ontem na Câmara, esse galpão oscilou. Oscilou para cima, para baixo. Ele subiu muito, desvalorizou, quer dizer... Até essa colocação que fez o vereador Brito, falando que cerca de R$1 milhão devem ser despendidos para recuperar as condições desse galpão. Então, você veja que tudo isso daí no calor dos debates e apresentando emenda. Então, me faz uma emenda assim, me faz uma emenda assada. Parece que estava pedindo coisa no restaurante. Então, não é assim. Eu acho que o processo legislativo, não que esteja errado. Eu estou dizendo o seguinte, para quem está acompanhando a sessão, transpareceu que era um mercado ali de peixe. Agora, Zé, o projeto... Tinha que ter um pouco mais de formalidade. Para a sessão, elabora, mostra a emenda. Olha, a emenda que ficou pronta lá, que o vereador vai assinar agora na frente de todos aqui, é com esse teor. Não, mas me faz uma emenda aí desse jeito. Então ficou verbalmente, tudo discutido verbalmente. E uma coisa, por exemplo, um projeto de lei entra na Câmara e ele é lido. E aí esse projeto vai para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos têm que passar por ela. Aí se é uma coisa ligada a ônibus, tem que passar para o Departamento de Obras, Serviços Públicos. Se é ligado ao esporte, a comissão lá de esporte e tal. Agora, acontece o seguinte, se o projeto entra para ser numa sessão extraordinária, se esse projeto tivesse batido na segunda-feira de manhã lá, e aí o presidente da Câmara, o Maurinho de Góes, já tinha fechado a pauta da sessão de segunda, que sai lá na sexta-feira. E ele convoca uma sessão extraordinária para esse projeto, por exemplo, do terreno. Numa sessão extraordinária, o projeto não passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Mas não tem passado. Não tem, mas é bom que passe, né? Mas aí, de repente, um projeto entra sem passar. E outra coisa... Aí só vou dar um detalhe para você. Se entra numa sessão extraordinária, veja só como é que você tem que usar o bom senso e comparar as coisas. Se esse projeto tivesse numa sessão extraordinária em regime de urgência, o que fala o regimento da Câmara? Que eu quero apresentar uma emenda, você suspende a sessão por 30 minutos para a elaboração da emenda. Então, se não é por analogia, você não tinha que fazer isso daí ontem também? Então, e outra coisa... Para facilitar as coisas, para a sessão, elabora a emenda. Então, se tem essa previsão quando se trata de uma sessão extraordinária, na sessão ordinária também deveria ter. Então, agora, outra coisa, o projeto, vou imaginar que foi lido numa semana, passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deu o parecer favorável, ou se tenha dado o parecer contrário, se o parecer contrário for derrubado em plenário, o projeto tem a sequência, só que de repente na discussão alguém apresenta uma emenda. A emenda não teria que passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, porque não se pode estar apresentando uma emenda inconstitucional que vai ser aprovada e o projeto não vai... Então, a emenda, por exemplo, quando ontem o vereador Toco sugeriu uma emenda verbal lá, quando... o Estrada sugeriu uma emenda verbal. Não tinha que pegar essa emenda e analisar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, porque senão poderia ser uma emenda. Ela que vai elaborar, inclusive, ela vai dar a redação. E teria que na hora ter que essa emenda teria que ser. Como que analisa a emenda? Quem que redigiu ontem uma emenda, 2 emendas, 3 emendas que foram apresentadas ali de forma oral pelos vereadores? Um parece que foi Estrada, outro foi o Toco. Eu tenho elas aqui. Eu só quero uma terceira emenda que você falou que entrou uma 9, número 9 ainda. Deixa eu passar só um seguinte aqui, Zé, só para você ficar sabendo. Mas depois a gente... É o tango. Tá tocando aqui. Depois Ixi, agora saiu aqui do meu controle. Não, Zé, é que não foram todas as emendas aprovadas, viu? Foram rejeitadas algumas. Então se viu que foram rejeitadas algumas. Então é só isso que eu queria registrar. Então é isso daí. Você quer que eu pegue as emendas agora? Não eu vou pegar. Então, mas depois a gente fala. Não dá agora, né? Agora pode ser Ao vivo é difícil, né? Agora pode ser o presidente da República, mas agora eu não tô podendo. Meu Deus. Hoje eu recebi uma ligação de um cara bom, viu? Era o vice? Não era vice, mas um cara... Local? Um cara... Fora daqui? Não, de São Paulo. Mas um cara que manja muito de TV e de rádio. Eu fiquei muito feliz dele ter feito uma consulta. Isso é legal. Que ele estava com uma dúvida histórica. Muito bom, muito bom. E eu falei, eu tenho uma dúvida financeira. eu te dou a notícia. Você me resolve. Não, mas eu não tenho. Não, mas eu não falei isso. Eu tomo lá da cá. Só de ser consultado por esse cara foi motivo de orgulho. Eu falei, opa... Ele consultou a Comissão de Justiça, Redação e História. Com toda a experiência que ele tem, viu? Aí, que beleza. Deixa eu ver aqui. A emenda 7, que foi essa? Essa mudou totalmente o projeto. Mudou completamente. Agora poderia ser chamada de uma emenda substitutiva. A emenda 8, que foi o seguinte, a emenda número 8 foi do Alfredo Estrada. E ficou o seguinte, insere o artigo 3, fala assim,
Cadê aqui? Insere tal que autoriza a concessão. Parágrafo 3º. As dimensões constantes do capítulo falando podem ser reduzidas em 50% para aproveitamento da empresa. Quer dizer, isso vai estar num edital. No edital, dizendo que a área é de 20 mil metros. Eu não sei. E o galpão tem 5 mil metros. Só que a gente pode dar 10 mil metros de área e metade do galpão. Como é que vai definir? Ou se a pessoa fala, eu só quero a área e não quero o galpão. Não, mas então, aí já não faz. Aí vai ser motivo de um edital. As dimensões constantes serão reduzidas a 50% para aproveitamento da empresa. Veja bem, eu acho o seguinte. Então aqui está dizendo que ele vai reduzir já. Então já não vai ser mais 20 mil metros. Eu queria saber agora como é que vai se posicionar o jurídico da mas aqui, pelo que eu entendi, já não vai ser mais 20 mil metros. 23 vai ser 10, 12 mil. Porque a presente emenda visa reduzir a dimensão, visa reduzir a 50% as dimensões do imóvel para aproveitamento da empresa concessionária, possibilitando assim que os 50% restantes da área sejam utilizados por outra empresa concessionária, gerando assim ainda mais empregos. Então, por essa emenda aprovada, já está dizendo que a área não será mais de 23 mil metros. Perceba a dificuldade que deve ter tido o autor dessa emenda, que não foi o Estrada. O Estrada fez verbal, eu quero que seja metade aí. Então deve ter caído para o jurídico lá da Câmara ontem ou para algum... Foi lá e protocolaram 17 alguém lá do Mas o que ele quis dizer? Técnico legislativo, sei lá, da Câmara. Mas só uma pergunta. Para fazer isso... Então, pelo que eu entendi, então já reduziu. Hoje, pelo que eu entendi, por essa emenda, e a nona foi aprovada, né? Essa emenda número 8, né? Foi aprovada. A 8 foi aprovada, né? E a 9? A 8 e a 9 foi. Então, já dizendo que não será, de qualquer forma... A 7, a 8 e a 9 foram apresentadas oralmente. De qualquer forma, a área do terreno já não vai ser mais de 23 mil. Já reduziu para 12 mil. Porque essa emenda está reduzindo para 50%. Mas, olha, tem uma pergunta aqui do Roque Prado, e eu acho que é pertinente. As duas empresas que estão requerendo são concorrentes. Como é que elas vão conviver? Duas concorrentes, uma do lado da outra. Mas não existe. Vai abrir... E aí você vai ter ao lado... Então, não é então por causa dessa outra que entrou. A Coca-Cola e a Pepsi juntas. Não é por causa dessa... Não dá, não existe. Não dá para ter assim do lado? É interessante. Mas não pode funcionar dois cinemas, um do lado do outro? Duas lanchonetes, uma do lado do outro? Como é que você vai passar o mesmo filme? Não existe isso. Seria o primeiro caso, acredito que... Tem os segredos comerciais, aqui o tempero, quem faz o temperinho... Eu preciso dar uma... Aí fala assim, gostoso, na Europa, o cara fala assim, isso, mas... muito bom o seu tempero, que não, esse cheirinho é da concorrência. Não, tem até problema de... Como é vai ter espionagem industrial. Então, mas pela essa emenda do Estrada já dividiu, né? Não, mas então... não pode ser duas concorrentes, vai ter que ser uma de tempero e outra por de favor, leia, óleo de como cozinha. É que ele fala aí? Então, poderá? Como é que é? Então, peraí, deixa eu voltar. Ele não coloca que... Eu vou ler aqui, ó. Emenda aditiva ao projeto. A 8ª foi aprovada, né, Zé? Essa é do... Autoriza, do Estrada. Autoriza a concessão de direito real de uso para a Tempera Bem, que já mudou agora. Insere o terceiro parágrafo ao artigo 1º do projeto de lei que autoriza a concessão tal. Certo, vai. Terceiro parágrafo. As dimensões constantes do capítulo do artigo 1º e segundo parágrafo do artigo 1º serão reduzidas a 50% para aproveitamento da empresa concessionária. Quer dizer, já diz que dividiu. Justificativa. A presente emenda visa reduzir a 50% as dimensões do imóvel para aproveitamento da empresa concessionária, possibilitando assim que os 50% restantes da área, ou seja, a metade, sejam utilizados por outra empresa concessionária, gerando assim ainda mais empregos. Quer dizer, então que a área que era de 23 mil dividiu e tem que fazer até um registro em cartório, ficou né? Totalmente, não tem que fazer? Claro. Vai ter ficou que mexer. Totalmente desfigurado o projeto original. Já mudou a área, né? Por conta de uma novidade que apareceu, né? Um fato novo, como eles falaram ontem, que é a manifestação de interesse de uma outra empresa de ramo similar. E isso mudou toda a questão. Mas o correto seria ter aprovado
o adiamento da discussão e da votação do projeto. Agora é o seguinte, o Estrada propôs que o terreno fosse dividido ao meio, 50% para cada lado. E uma foi decisão, aprovado, né? Foi aprovada. Agora foi aprovada também, a emenda 9ª foi aprovada, né? Tá aí também. Essa é o que eu desconhecia, que você me falou hoje. Tá. Insere o 3º parágrafo, o artigo 1º, que é autorizado. Fica a prefeitura autorizada a conceder o direito real de uso, objeto da presente lei, a quantas empresas entender necessárias compatíveis com a dimensão do referido imóvel. Se o Estrada está pretendendo que fosse dividido ao meio, o Toco está dizendo, se a prefeitura achar que dá para pôr 5, 10, então como é que é? Quem vai pagar isso? Então, mas como é que está valendo? Se o Estrada falou, divide na metade. Agora o Toco falou assim, não, pode dividir em 10. Olha lá, a presente emenda visa permitir que a prefeitura utilize o imóvel para instalação de mais de uma empresa, caso seja necessário e compatível com as dimensões do imóvel. Lógico, se for uma empresa. Então, mas o que vale? Dividiu, vamos ser 2 lotes de 10 mil metros, ou vamos fazer 4 de 5. Como que vai? A prefeitura tem que explicitar, ou ela vai colocar no edital. Estamos com terreno de 20 mil metros. Poderá ser 10 mil metros, ou poderemos dividir. Aí chega foi um samba do crioulo doido. Aproveitar isso, tem que aproveitar a lei antiga. Agora, meio ou pode colocar quantos quiser? Foi uma loucura. Eu me senti perdido ontem aqui, que eu falei, como é que eu falei? Como eu falo, perdido, mas já... Você falou, tô vendido aqui. Vendido, mas jamais comprado. Sinceramente falando... Tem 4 banheiros. Sinceramente falando, é uma boa vamos ideia, falar mas em termos... precisa melhorar, né? Tudo bem, mas ficou totalmente desfigurado. Era melhor devolver para o prefeito, falar, olha, apareceu um fato novo. Me manda um outro projeto aí, que apareceu um fato novo aí. Como é que vão fazer esse edital? O remendo vai ficar pior que o Não vai conseguir, não vai dar certo. Não vai conseguir. O prefeito vai ter dificuldade, o jurídico da prefeitura vai ter dificuldade em analisar para ver a questão de viabilidade. Ele talvez vete, talvez, sei lá. Porque as emendas aqui, acho que são conflitantes, né? Nossa, ficou muito confuso, muito confuso. Faz uma nova, quem sabe. Muito confuso. Melhora a ideia, realmente traz 2 Sob empresas, o ponto de vista aí da compreensão de como ocorreu tudo isso, um cidadão que está assistindo a sessão de Câmara, ele ficou boiando. E o Ednelson Macedo e depois, falou... no resultado, tecnicamente, está completamente o fora Ednelson do propósito. Macedo, Wanda, onde você está consultando essas emendas? Estão lá? Não, essas emendas, elas estão sendo colocadas também já na página da Câmara, mas elas ainda não estavam hoje de manhã, e a assessoria de imprensa é que forneceu para mim essas informações, mas Ednelson, fique tranquilo, que eu acho que já deve estar entrando na página, que ontem foram as emendas verbais. Naquele ícone da ordem do dia que você falou, não? Na ordem do dia, que devem ser acrescentadas, né? Que já devem estar providenciando. Isso se daí foi aprovado, deve estar já na deve estar providenciando. Mas o autógrafo segue para o prefeito. Então, dá essa confusão, né? Tá. Muito confuso. Nós vamos dividir 50%, mas não, também pode dividir em 10%. Muito confuso. Sei lá, eu acho que deve talvez fazer. Tem que ser feita uma nova lei, né? Uma nova. O correto seria devolver, falar assim, olha, apareceu um fato novo. Claro, nós vamos dividir o barracão, nós vamos não é barracão, é galpão. Barracão é de escola de samba. Então. Eles falavam, né? Bonito, barracão, né? Também não dá menos confusão. No tempo do barracão não dava essas confusão. Inventaram depois galpão, então o que aconteceu? Essa bagunça toda. Então nós vamos dividir o balcão em 3. O balcão não. Ou vamos dividir aqui, ó. Então vai ser o seguinte: é igual a mesa, por favor, exemplo, mostra o plenarinho. Nós não temos briga, nós estamos dois aqui, plenarinho. Olha, não tem briga nenhuma. Então imagine o plenarinho. Sabe por quê? Nós estamos desarmados. E tem outro detalhe. Se tivesse armado... Eu pensei que vocês iam falar. Quem paga, manda. Eu pensei que vocês iam dar um moralzinho pra mim. Sabe por que a gente não briga aqui no plenário? Porque tem comando na mesa. Tem comando mesmo. Porque o cara é meio maluco aí. O Jair manda mesmo. E olha lá o comando. Vou mostrar o comando. O comando chegou aí agora. O comando chegou. O comando chegou. Então mostra o plenarinho, que eu vou explicar. Esse plenarinho aqui, ó, é a área da empresa. Então, antes ia ficar só um cara sentado. Agora, pela ideia do que foi aprovado de Estrada, divide. Então, no mesma área, vão colocar 2 empresas. A Zé Fernando S.A. e a Zé Balaio S.A. Agora, pela emenda...
do toco, pode colocar quantos quiser. Então pode enfiar mais uns. Vem pra cá Jair. você, Pode daqui a pouco você dividir em abre e quatro, tem 6 sentados. E Tem o que tamanho botar... tá aqui. E O tamanho é este, o tamanho é E o esse. tamanho é o 5.000 mesmo. metros quadrados de galpão é suficiente Pra quê? para uma empresa? Pô, depende Não, da mas empresa. é, Se você botar uma empresa de avião, não cabe. Não, mas é, de aí 80 Eu não sei, eu não tenho esse, Aí que É tá. esse a área conhecimento. total do Aí que terreno tá. que ela pode... 20 mil metros. Mas Segundo, como falou ele é Cláudio acidentado. Góes, vocês já foram ver as ribanceiras? Que se faça um platô novamente ali. Vamos ver. Sei lá se é possível também. Enche ali de terra. De Só Nelson se vale Mazet. se alguém vai querer ou vai ser outro dinheiro jogado fora também. Melhor um são pássaro detalhes. na mão aí, depois a gente pensa no Um que pássaro tá na mão voando. que dois voando. E como falava depois a aquele gente pensa no que tá cidadão, voando, falou assim, mas vale um peito na mão que 2 no sutiã. Exatamente, Meu também Deus. tem esse detalhe. Tem? Fábrica de Já caiu pro erotismo. Então é o seguinte, viu? A gente tá mostrando o programa aqui. O Davi Silveira falou que lá na França continua 0-0. Aliás, Já a acabou seleção. o primeiro tempo, agora o segundo tempo ainda está 0-0. Aliás, a seleção brasileira jogou semana passada em Montpellier, onde nasceu São São Roque. Roque, é. Onde nasceu São Roque. E Cachorro na praça pode? Pode. Pode. Eu acompanhei a E marca. as bicicletinhas sendo empurradas. Lá aquela Também coisa. pode. Criança pode. Meu Lá Deus. no fundo tem outro empurrando a bicicleta também. Também, tá ótimo certinho. exemplo. Muito bom exemplo. E o menininho com o saquinho na mão ali. Também lá. pode. 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 O cachorro quase tomou Olha lá, esse outro aqui, andando com a Outro, bicicleta. 3 hoje empurrando a Tá bicicleta. vendo? A outra lá corretamente. atrás e tal. Três, aí, é. Estamos no paraíso. Dá um giro na praça. Dá um giro na praça. Precisou aí. de arma pra isso? Dá um giro na praça. Nem aí. de agente de trânsito. Dá um giro na Nem de praça agente aí. de trânsito precisou. Cadê a gente? Olha lá, a Praça A da turma foi se Matriz. conscientizando com o nosso programa. Tá girando aí, o sol é verde. Sumiu tudo. Acabou. Olha tudo. aqui, ó, é um galpão novo, precisa de fazer piso e elétrica e Tá hidráulica. ligado seu microfone? Cabe sim uma incubadora de pequenas Empresas. Isso você falando Tirando- Mazeta? Isso, não. O Marinho. Marinho Araújo. Marinho Araújo. O Marinho Araújo se manifestou outro dia aqui no programa Tirando dizendo... juntas sem Junta. emprego. Então não vamos viajar na maionese. Hein? O Marinho... Achar que vai por 2 aí vai para 300 pessoas, não vai. O Marinho lançou não um é- alerta aí dizendo que o prédio está um pouco abandonado e já estava servindo até de refúgio de noias e tal, né? Então é bom que já se busque a solução Não, é desse... tudo gente boa. Eu tava dando risada, né? Falando, não, é que sumiu o coqueirão lá. Viu? O Jair, mostra o Jair, nosso presidente, Jair Ribeiro, já está presente aqui. Pô, mas tá pequenininho o presidente, pô. Não, Não, o presidente dá pra você aumentar perde o presidente emprego, aí? hein? Crescer junto com o presidente Não, do ó, o programa. presidente Jair O Ribeiro. presidente do programa e o Garota presidente da propaganda Giromix. do Santander. É o seguinte, como é que tá a discussão lá em Brasília? Dá uma passadinha lá na TV Brasília, leva a gente pra Brasília, põe o Jair Ribeiro lá em Brasília, os caras estão discutindo lá a flexibilização Da arma de fogo. Do da uso da arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo é aquela que tomou umas a mais? Hã? Seria bom, né, cara? Chegou uma arma de fogo aí. Pô, saímos da Praça da Matriz, vamos até Brasília. Aliás, vamos ver o que estão falando lá em Brasília. O Estatuto do Desarmamento, que eu acho que até tem muita coisa que precisa ser revista mesmo. Quanto à relação de mérito, nós precisamos... Eu vi aqui vários depoimentos. Então, o nome é Estatuto vários do depoimentos, Desarmamento, sempre vai aquilo ter que nós num fomos sentido chamados a de exagero. referendar. Proibir ter arma porque tem acidente é a mesma coisa da gente proibir dirigir veículo porque tem acidente. Tem Ai, meu Deus. E as pessoas votam nessa... a Meu necessidade Deus de do céu, porte que de é arma. isso? Em alguns casos, Que comparação, é meu preciso Deus tomar do céu. alguns cuidados quando se estende, por exemplo, a caminhoneiros. E na própria lei de trânsito exige, agora nós vamos decidir se isso vai valer ou não, mas exige o exame de toxicológico para o caminhoneiro. Também não dá para você sair dando arma sem exigir o mesmo tipo de exame para esse tipo de arma. Então, alguns cuidados nós precisamos ter. Eu queria terminar aqui as minhas palavras. Vamos ver a última dele. Solidarizando aqui, apoiando os ministros, o ministro Onyx sempre esteve Ele é a aqui favor da à disposição flexibilização. para vir ao nosso parlamento, mas dizer, da minha preocupação, fui membro aqui 4 anos consecutivos da Comissão de Constituição e Justiça. E assisti hoje de manhã uma coisa, meu caro presidente, fiquei muito preocupado. Está pautado, deputados insistindo numa comissão que é o coração da casa, insistindo em votar um projeto de lei que é absolutamente inconstitucional, que é um golpe, que é estender mandato. O povo deu mandato, pelo amor de Deus, o prazo. Fizeram bem de quase votar 40 prefeitos. E eu digo toda outra. Quem está vendendo isso está fazendo proselitismo, não passa na Câmara porque a Câmara tem que ter responsabilidade. E se passasse, caía no Supremo Tribunal Federal. Mas tem muita coisa importante que pode e precisa ser tratado, pautado
aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E aí eu me associo às palavras do deputado Alexandre Leite. Talvez, se a gente já tivesse legislado com mais clareza esse tema, sequer precisasse a gente estar fazendo essa audiência pública aqui. Meus parabéns, ministro, pela sua explanação, mas reforço dizendo que eu acho que esse tema era afeto à Comissão de Segurança Pública e ao ministro Sérgio Moro. Muito obrigado pela participação. Viu? E ele saiu do tema, se fosse o presidente. Foi até bom. E ele entrou nisso aí que estão querendo dar uma esticada nos mandatos dos atuais vereadores, prefeitos. E discordo dele numa parte e concordo na segunda parte. Na primeira parte. Na primeira você acha que ele não foi bem, mas na segunda ele mandou bala bem. Na primeira ela foi muito bem. Ele foi muito bem na segunda. É um golpe. Não dá pra mudar, falando, para quem não sabe, eles estão querendo prorrogar mandatos de vereadores e prefeitos. Alguma coisa, o Nilton Bastos falou tá na semana passada. Estou falando que é muito custo, a eleição é muito custo. Mas ele já foi até agora, então tivesse feito isso antes. Vamos para a próxima, tudo bem. Zé Fernando, eu estava conversando com o Vanderlei Luiz há pouco. Eles falam que é muito caro, né? Uma eleição. Caro é corrupção, caro é mordomia. Isso, mordomia. Caro é cargo fantasma. De aposentado, isso é caro. Isso é caro, viu? Eleição não é caro, Eleição não é barato, a gente que escolhe. Isso aí, não é não. Se manifestar. Não é caro, não. Quem está achando que é caro é mentira. Eu não acredite nisso. Caro é malandragem. É malandragem, é isso aí. Jair Ribeiro, e aquele quadro do Tiradentes aparece pra caramba, né? Meu Deus. É um quadro de Tiradentes. Jair Ribeiro, e não serve de inspiração para essa turma aí, cara. Pois é, rapaz. O cara deu a vida, né? Não serve de inspiração. Como é que é o poema lá? 10 dias eu tivesse, 10 vidas eu daria. Precisamos ler para esse pessoal aí, pô. Jair, você quer falar tendo a Praça da Matriz de fundo ou você quer Brasília de fundo? Você escolhe. Ou você quer outro cenário? Você quer Brasília de fundo. Mairink. Se tiver de Mairink, pode pôr Mairink, né? Vai entrar no tema de Mairink agora. Pô, Mairink, eu joguei a bola pingando pra ele, Tem uma do Ed Drone aí. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Jair. Ed Drone. Você tá com o dedo cortado, hein? O Ed Drone, só um detalhe, ele fez uma filmagem da Brasital. Teve visualização para Chuchu, ficou muito linda. A Brasital é muito legal. Ele ficou muito bela. Acha aí um Ed Drone. Da Granada mesmo. Aí, se ele pegar Ed Drone Brasital, ficaria lindo também. Mas ele quer falar de Mairink. Mairink, é verdade. Ed Drone e Mairink. Deixa eu falar um pouco de Mairink. Você só fala de São Roque e a rádio é em Mairink. É brincadeira, né? Não, mas a gente fala, é de Mairink, mas lembrando a todos. O ski park fica onde? Por que nós estamos pálido e o Vanderlei Luiz está corado? É porque eu sou moreninho. Corta pra mim aqui, Espoleta, por favor. Viu? O ski park fica onde? O Santa Adélia fica onde? Mas eu tô com um projeto aí, resgatar o Word, fazer uma praça de alimentação igual tem lá no Santa Adélia. Opa! Lá no esqui, no Góis ali. Góis. Aliás, Pátio Corina fica onde? O Pátio Corina, então vamos trazer pra Mairink, restaurar essa FEPEMA aí. Vamos restaurar. Restaurar essa linha do trem aí, junto com o prefeito Góis aí, fazer uma área de lazer em Mairink. Grande Cláudio Góis. Exatamente, mas corta pra mim aqui. Lembrando que sexta-feira agora, tem programa? Lógico que tem. Tá. Quinta não tem. Quinta tem? Não vai emendar? Não, aqui não vai emendar não, aqui não vamos trabalhar. Emenda lá nos projetos. Emenda são nos projetos lá do Cláudio Góes da Câmara. Sexta-feira agora vai estar conosco aqui o vereador Túlio Camargo. Sexta-feira vai estar conosco o Túlio Camargo. E lembrando, na terça-feira vai estar o presidente da Câmara de Mairink, pastor Kennedy Marques, vai falar do negócio que está pegando fogo aqui em Mairink. O que está pegando fogo? A mudança de horário da sessão da Câmara, das 18 para as 9 horas da manhã. Então, peraí, você está inclusive com uma enquete. Exatamente, está rodando aqui, eu estou com ela aqui agora ao vivo, a enquete. Dá para mostrar a enquete? Os caras querem tudo nesse boletim. O que estão querendo? Espera só um minutinho, o que eles estão querendo? Estão querendo mudar a sessão da Câmara Municipal. Eu vou enroscar na torre. Querem mudar a sessão da Câmara Municipal de Mairink, que acontece às 6 da tarde, para as 9 da manhã. Perfeito. E o que o Kennedy e a mesa diretora, que eles estão apresentando esse projeto, o que o Kennedy está justificando? Por que ele quer mudar a sessão para as 9 da manhã? Redução de custo, né? De energia, hora extra. Mas a luz vai ficar acesa do mesmo jeito. A luz vai a mesma coisa. Funcionário, os alunos poder participar. Levar os alunos para acompanhar. Mas os alunos votam. Alunos de 6, 7 anos votam. Acho que quem tem que participar... É um exercício de cidadania, mas por que a turma da noite não participa? Não, eu discordo do Jair, particularmente, eu sou contrário. Eu acho que a sessão pode ser umas 4 horas da tarde. Você falou que ia mostrar Mairink bonito, eu só tenho isso capeado lá. É o drone. Você tá puxando meu tapete aí. Eu acho que a sessão pode... Falar nisso, de São Roque foi votado já a mudança? Não, semana que vem, pode ser que entre o projeto do Piniquinho para que a sessão da Câmara de São Roque passe das 2
para as 4 da tarde. Então, o Mairic poderia colocar aí umas 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque quem está chegando do serviço pode ir lá acompanhar, ou pela própria internet. 9 horas da manhã você está dormindo, você está tomando café. Como que você vai acompanhar pela internet uma sessão de Câmara? Eu, particularmente, acho inviável. Eu até dei um exemplo para você antes de começar o programa. Aquele pessoal lá do Bicudo, como é que eles iriam fazer um protesto da falta de água? Das Rosas. Não tem como. Mas fica inviável para quem trabalha nesse horário. Eu, particularmente, Jair, eu sou o contrário. Melhor Jair se acostumando. Mas, exatamente. Mas eles alegam que vai gerar economia para o município. Olha aí, será que essa economia é suficiente para... É aquilo que nós estávamos falando da prorrogação. A economia é outra coisa, meu. Então, segunda, terça-feira ele vai vir aqui, ele vai explicar a posição dele. Isso, falou que traz segurança aos munícipes que frequentam as sessões, uma vez que o horário do prédio conta com policiais militares e segurança. Sim, mas ele tem que ter qualquer horário. A segurança vai ter que ter de manhã ou à tarde. Sempre. Qualquer horário. A guarda tem que estar lá presente. Um detalhezinho que eu acho que a economia é pequena perto do benefício. Claro. Sim. Então, não é possibilidade um detalhe que foi esquecido aí nas justificativas do autor é a população. Não se falou da população, falou de tudo aí, menos da facilitação, da transparência, da participação. Eu acho que, infelizmente, é um horário muito complicado. A enquete. E o pessoal está votando Está votando lá. Quem quiser votar, é só entrar na página da Rádio Giromix lá, você vota, dá a sua opinião. Já vai automático? Não, é automático. Você clicou lá, esse boletim já muda aqui. Você pode clicar aí, só fazer um exemplo. Eu não votei. Eu acho que você não votou ainda? Não. Mas eu não quero dar minha opinião. Como é que você... Não, mas como é que você fala... Mas você pode... Uma vez só trava você ou não? Como é que é? É uma vez só que você pode votar. Sim. Tá. Então você entra lá da Giromix. Na página, e você é a favor ou contra. Você clica na foto que você é a favor, sobe um pouquinho esse boletim, a imagem. Tem como subir? Eu quero votar agora, então. Então vota aí. Entra lá. Vai votar. Entra lá, então entra lá. Aí vai aparecer aqui, automaticamente já vai mudar. Lá tá com 51 agora. Não, 61. Tá 61. Mudou, né? Ele tá mudando automaticamente aí. 51 votos. Ele é... Você print. Atualiza a imagem lá. Atualiza tem como colocar ao vivo? É na Giromix? É na página da Giromix. Então, vocês que queiram votar, dar sua opinião, também pode dar sua opinião, sua sugestão para, por exemplo, eu acho que às 9 não é legal, mas pode ser meio-dia, pode ser sábado, pode ser no domingo, pode ser meia-noite. Uma sessão no sábado, Zé. O que você acha? Sessão sábado à tarde. O que você acha? O povo pode ir sábado. Mas não gera hora extra? É Jair Ribeiro, Giromix, é isso? É esse aqui? É esse de cima primeiro aí. Ô Jair, Zé, já pensou numa sessão acontecendo... sábado. Então, já teve alguma vez sessão 4 da tarde? Não. Num domingo? Não. Domingo de manhã? Não seria um horário melhor para a população? Olha, tudo que facilite a participação do povo, a transparência, eu sou a favor. Olha aqui, tá aqui. Já saiu. Olha aqui, vou votar a favor aqui, então. Não sai, é seu critério. É seu critério. Você é a favor, você é a favor ou é contra? É contra mudar. Contra a mudança. Você é a favor ou projeto eu sou contra, que muda? Eu sou contra. Então vai no contra. Então vou no contra, vamos ver, votei. Veja esse boletim. Olha lá, já foi para 62. Coloca a página para nós ver se mudou esse boletim. Tá 38 a 62. Tá meio que... Tá ali. Esta enquete termina em 5 dias. Isso, é segunda-feira. 53 pessoas votaram até agora. Já mais 2 pessoas votaram aqui depois do programa. Então, quem quiser votar, só entrar na página da Rádio Giromix, é a Rádio Estúdio Giromix. Lá você vai votar e dar a sua opinião. Se você é contra, a favor, e se você tem sugestão, coloca a sua sugestão. Logo abaixo da pergunta tem uma justificativa, que é do autor, não é isso? Sim. A justificativa é que é um projeto que traz consigo a economia financeira, Paraná. É as explicações que eles deram. As explicações do autor. Isso. Não que seja e pode a opinião... votar alguém de São Roque, pode votar alguém que seja de Mairink. Quem quiser votar, pode. Eu já votei. Só para ver a flexibilidade. Mas eu particularmente acho que esse horário fica ruim para as pessoas 9 horas da manhã, porque 9 horas da manhã eu acho que está todo mundo, uns dormindo, outros estão ocupados, outros trabalhando. Não vai ter nem pela internet como acompanhar a sessão de Câmara. Por mais que gera aí uma redução de custo, eu acho que dá para cortar esses gastos aí em outras coisas e deixar a sessão de Câmara aí na parte da tarde, umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, para que possa ter a população lá no plenário, que eu acho que isso é mais importante, o povo participar.
Vamos ver, então vamos ver o que vai ter. Então tá lá a página para você votar. Se concorda com a sessão da Câmara de Mairim, que deve mudar para as 9 da manhã ou deve continuar às 6 da tarde. E São Roque tem um projeto apresentado lá pelo Piniquinho, eu não sei se já vai entrar na próxima segunda-feira, para que a sessão seja às 4 da tarde. Volta pra gente aqui, mostra a nossa cara, que a nossa cara levanta a audiência. Olha lá. Aê, garoto. Jair, então tá colocado isso daí. O pastor. Aliás, o Jair, caiu o copinho aqui. O pastor Kennedy vai ser candidato? Olha, tá um zoom aí que ele pode lançar pré-candidato a prefeito de Mairim. Então um zoom aí. O pastor Kennedy? Pastor Kennedy. E eu não sei como é que fica o Peixinho nessa história. Mas ele é junto com o Peixinho. Ele é junto com o Peixinho. Ele é peixinho do peixinho? Não sei se ele é peixinho do peixinho, mas aí acho que se ele sair, o peixinho não sai, creio eu. Não é traíra do peixinho? Não, acho que vai ter um acordo entre os dois aí. Ou sai o peixinho, ou sai ele, ou sai outro. Eles estão estudando aí. Então, aquele meio campo, estão analisando aí essa possibilidade. Não está nada certo, não. E quem mais, além do... pesquisa, essas coisas. O Túlio Camargo vai vir sexta-feira aqui, mas ele já tem também um grupo fechado. Que é ele, o Segura... já não sei. Não sei mas é ele, o Segura, o Rafael da Hípica e o professor. Isso, a oposição. Agora, se para ver prefeito... Dali vai ser um. Vai sair Dali sai um para prefeito ali. Então, sexta-feira, o Túlio Camargo vai estar aqui com a gente participando do programa. E na terça-feira, o pastor Kennedy, presidente da Câmara, vai estar aqui se explicando aí sobre essa mudança. Alguém falou aqui num programa passado, se não me engano foi você, Jair, que poderia ingressar nesse grupo do Túlio... O Segura, o Gemente, não é isso? O Gemente. Você que falou isso. Isso. Eles estavam articulando aí com o Gemente. Né? O grupo de 4 poderia ir para 5 com a inclusão do ex-prefeito Antônio Gemente. Isso, eles já têm uma reunião aí, não sei no que deu essa reunião aí, não tive contato com ele, mas sexta-feira o Túlio deve passar algumas informações para a gente aí, porque acho que Mairim está atrasado nessa parte de eleição. Mas tem 1 ano e pouco para eleição. Não, mas não, Zé. Não. Acho que tem outras coisas para... Você acha, Zé? Já está na hora de falar de política, de eleição municipal? Não, se você for ver, é questão de 1 ano, é menos de 1 ano, né? Menos de 1 ano. Se você tem outubro, é o mês da eleição. Isso. No início de outubro. Então, se tem setembro, 45 dias de campanha, normalmente, se não alterar nesse sentido. Então, vamos dizer, agosto. Nós estamos praticamente em agosto, então está faltando 1 ano. Daqui a pouco os prazos vão se abrir aí e fechar em seguida, né? Claro. Então, olha aí o da Brasital aí esse é o drone da Brasital? O drone da Brasital, olha que lindo. Olha que legal. E vai subindo a torre ali, tá parecendo filme pornográfico. Não chega no fim. A chaminé é comprida, cara. Olha. Tá parecendo filme pornográfico. Meu Deus. Parece o Kid Bengala. Subindo, nunca chega no fim. Olha que imagem bonita, hein? Olha aí. Olha. O Ed faz um trabalho realmente muito bonito. É de drone, hein? Olha lá, a nossa Brasital. Ele ficou só na Brasital ou deu uma voada? Não, eu assisti o início só. Eu acho que ele faz todo um trabalho só na Brasital. Como é que chama o nosso amigo amigo Vila Guiar, lá? ali nas casinhas da Brasital. O nosso Nilson Tristão, como é que chama? Nilson Tristão. Que é Nilton Tristão. Mandar um diretor abraço. da Opinião Pesquisa. E ele mandou sociólogo mandou um texto dizendo que hoje não vai ganhar mais eleição o cara que bota a cidade de fundo e fica falando, olha, a nossa cidade e tal, não ganha mais. Eu nunca vi o buraco da Brasital. tá aberto. E ele falou que não ganha mais mostrar a cidade de fundo, então não vou ganhar a eleição. Mostrar a cidade de fundo. Ele falou também que ficar falando. O povo vai querer muito mais do que zeladoria, né? Ele falou. Esse negócio de falar que arruma a calçada e tal, não ganha eleição. Ele falou que isso daí já o buraco da Brasital. Que agora as pessoas querem discutir o que pode ser resolvido de fato, geração de renda, geração de emprego, a questão do transporte, a questão da saúde. A pessoa quer ver como é que como se gerencia realmente de fato. O que vai ganhar município. Uma eleição na próxima? Voto. O voto. Mas o que você tem que falar? Tem que falar o quê? Tem que falar. Você tem que discutir melhor. Tem projeto, né? Acho que tem que apresentar os projetos dele. Discutir melhor a cidade, mostrar conhecimento de como ela funciona, a situação econômica que você está vivendo. O marketing ganha, ou se falar só o marketing. Eu acho que o marketing ajuda, mas não vai ganhar. Porque aquele santinho bonito, aquelas montagens. Isso está meio para fora, viu? Agora, eu estou achando o seguinte: se o candidato titubear de como anda a situação da prefeitura hoje e como trabalhar com os recursos que ele vai enfrentar, ele tem que saber isso daí. Porque ele vai ter um orçamento já no primeiro ano dele, né? 2021.
ele já vai ter um orçamento. Tem que saber o que ele vai fazer com aquele orçamento. Não tem que falar, eu vou fazer isso. Se não dá para fazer... O Chaves, esse é o Chaves. E lembrando só que em alumínio já tem pré-candidato, né? Quem são os pré-candidatos em alumínio, que eu saiba, tem o Eduardo da delegacia, o prefeito, né? O vereador, ele sai para reeleição. E tem o doutor Alexandre, que esteve aqui com a gente uma vez também. Também? Ele sai para prefeito, só que ele não sai, acho que ele estava fazendo uma dobradinha, mas parece que não vai dar mais. Ele vai sair como prefeito, o Eduardo também vai ser um outro grupo como prefeito. Tem o Alexandre Bimbão aí, tem a advogada que saiu na última passada... Giovana aqui, Mairink. A de alumínio, esqueci o nome da advogada. Então, ela vem também. Votada, foi bem votada. Segunda colocada? Isso. Né? Então, o alumínio já está com os grupos aí de bastante já pré-candidatos já para as eleições. Em Mairink eu não estou vendo essa se mexer. Deixa eu só, enquanto... Eu só vou perguntar para o Zé Balaio. Zé Balaio, caiu o copinho aqui. Deixa eu perguntar para o Zé Fernando. O Zé Fernando, é verdade que você estava passando pela Praça da Matriz sábado? Foi na praça, Zé? Estava. Você estava na praça? Não foi. Mas mais ou menos nessa região. Passei. Nessa região da Praça da Matriz. Sim, e chegou uma moça para o senhor e falou o que para você? Foi uma moça? Foi uma moça, uma menina, acredito. Uma menina. E o que ela falou para você? Se eu poderia participar de uma pesquisa. E o que estavam perguntando nessa pesquisa? Estavam perguntando quem ia ser campeão brasileiro ou estavam perguntando o quê? Estavam perguntando de algumas pessoas que tinham o nome lá, quem eu escolheria para ser candidato e uma avaliação também do governo Cláudio Góes. Ó, Zé, então tinha uma pesquisa, não sei se, eu até conversei. Lembra que a turma fala assim, eu nunca fui entrevistado por uma pesquisa. O Zé Fernando foi. Você já tinha sido? Três vezes, uma a turma aqui... fala, esse negócio de pesquisa eu não acredito, eu nunca fui entrevistado. Uma aqui em São Roque, duas em São Paulo. Então, tá vendo? Então... E olha, não torçam para que eu tenha escolhido, porque eu perdi nas outras duas. Aliás, eu nunca venci para presidente. Então... O cara que você falou lá... As duas, essa aqui... Nem fale para mim o nome eu não que você sei, falou, hein? Porque eu não pude votar. Você não escolheu? Estava sem o título. Mas como é que foi? A pessoa chegou e foi uma pergunta espontânea. Para quem o senhor votaria para prefeito de São Roque? Ela deu desses nomes. Deu um disquinho? Existia alguns era um disquinho? Nomes, era um disquinho. Para não ficar aqui. Para não ficar exatamente um em primeiro, um em último. Lá tinha um disquinho. E desses nomes aqui, quem você votaria? Se fosse candidato a prefeito, quem você votaria? Mas aí E desse nome, quem você não votaria? Mas você... Em hipótese alguma, se ficasse essa pessoa... E você foi perguntar seu nome, sua idade, assim não. Perguntou, não, o nome não. Perguntou a idade. A idade perguntou escolaridade, essas coisas. Isso é importante. Local que eu morava, assim, no centro, bairro e tal. Isso. E esse tipo de coisa foi perguntado. Houve esse tipo de pergunta. Rolou uma pesquisa. Faixa salarial. Perguntou. Tudo isso ela perguntou justamente para saber. E outra coisa, o Mazeto está perguntando se você se lembra nesse disco quais eram os nomes que constavam dele ali como candidatos a prefeito. Lembro, mas não vou falar. Mas lembro direitinho todos os nomes que tinham lá. Mas não vou falar. Isso não vou falar. Isso é pesquisa. Meu nome estava lá? O do Vanderlei e do Zé Balaio não estavam. O meu é uma dúvida, hein? Fica. Mas eu não vou falar. Agora, isso eu acho que é o problema da pesquisa. Olha, o Niltinho, quando eu não veio estou aqui, autorizado a fazer isso também. O Niltinho Basco, quando veio aqui na sexta-feira da semana retrasada, ele falou que depois daquele café... vamos encerrar o programa. Aquele café... Tem aquela foto daquele café da padaria lá, famoso? Quando tava o Marquinho Chula, tava o Etelvino e tal, tá rendendo esse café. Aquele café nunca esfria. Ele falou que teria uma pesquisa, lá, cochichando. Quem cochicha, o rabo espicha. Aí... essa é boa, né? E quem reclama, o rabo inflama. Tem isso? Aí, então eu já pensei, quem reclama tem hemorroidas. E deve reclamar pra caramba. Aí é o seguinte, você me confunde. Falou que ia ser feita uma pesquisa, né? Uma pesquisa para saber quem estaria melhor. Né? Então, sei lá, dependeria dessa pesquisa para saber a posição do Marquinhos Chu. Falou no ar? Falou em off?
Mas eu não tenho, não sei, falou, pra mim não tem, pra mim, Pra mim eu falou conto pra mim, mesmo. falou. Então, mas é claro que os caras em cima de uma pesquisa... Você vai falar pra Cotinha e pra minha Mariquinha, o que você acha que vai acontecer? Então eles vão fazer uma pesquisa e vão ver como é que tá a situação. Se o Cláudio Góes estiver bem na pesquisa, vai. Se o Marquinho Chula estiver bem, vai. Se tá o Marquinho Arruda, vai. Se tá o Toco, vai. Se tá bem o Zé Balaio, vai. Vai ser isso. Se tá bem o Gutuíça, vai. Se tá bem o Riozinho, vai. Se tá bem o Luiz Guilherme, vai. Se tá bem o Daniel da Padaria, se tá bem a Helenice. Isso. São os nomes comentados aí, entendeu? Sim, São os nomes comentados aí. Se vai dar Ifaneu, vai aparecer também lá, não sei. Então, e vamos ver. Agora, Zé Balaio, essa pesquisa realmente está correndo, então. Agora eu perguntei para o doutor Rolo, Arthur Rolo, que é um grande especialista, eu liguei para ele e falei, doutor, me diga uma coisa, se aparecer uma pesquisa dessa, uma enquete dessa, a gente pode divulgar? Porque próximo da eleição a gente sabe que tem que ser uma pesquisa registrada. E o doutor Arthur Rolo falou o seguinte, olha, a pesquisa tem que ser registrada no ano eleitoral. Então, se aparecer, ele falou o seguinte, tem que ser divulgado como uma enquete ou um levantamento sem, que eu falei, esqueci. Sem base científica. Sem base científica. Falou, você pode divulgar. Então, se realmente essa pesquisa existe. Se chegar até nós poderemos divulgar sem ter nenhum problema, porque segundo a orientação jurídica que a gente recebeu, por não ser um ano eleitoral, não há necessidade que se tenha um registro, mas teremos que tomar o cuidado de dizer que é um levantamento sem base científica. Como eu sou um homem da Apesar que tenho lá o seu, claro. Entendeu? Então isso daí, vamos ver. Tem o Então, seu valor. será que nos próximos dias alguém vai se manifestar? Vamos sentir. Se você perceber o Cláudio Góes mais animadinho, né? Creio que não. Quem disse que o nome dele estava lá? Não sei. Você acha que o nome do Cláudio Góes não estava? Eu não falei. É igual fazer a seleção do melhor do mundo e não ter Veja opinião. só, eu como Pela sou uma situação. pessoa da ciência, eu não posso Veja divulgar. bem. Vamos ver, Pesquisa se de pra mim tem que repente ser a gente vê o Deixa eu só Marquinho dar Chula, mais saltitante. Opa, andando mais... Quem vê o Marquinho que tá Arruda, mais sorridente. Estendendo Quem disse que tá o Marquinho Arruda? estendendo o Quem trajeto disse que de tá o Marquinho caminhada Arruda? dele. Eu não falei, viu, gente? Também não é. Então, se O voto é secreto. a gente vê de repente alguém mais quietinho, falar, acho que eu não O tô bem. Gutuíça com um sorriso mais Quem disse que o Guto tá? aberto do que ele tem. Então, se a gente ver a Helenice ainda mais sorridente do que ela já é. normalmente. Então, agora, Zé Balaio, então vai Não, mas mexer. é só um detalhe. É só falar o nome da mulher que foi candidata ao domínio, doutora Ana Paula. Ah, isso. doutora Ana Paula. Tá. Isso. Só um detalhe, a gente Então, sabe... vamos ver. Então, Não, então, é aí que é uma coisa que depois seria até interessante de conversar com alguém a que gente já sabe que teve a pesquisa e já sabe quem fez a pesquisa. e que pode participar do programa Pode também. participar Ele do pode participar do programa, que a gente está tentando viabilizar a participação dele no programa. Será que alguém ficará alegre com o Tristão? Mas, viu, pesquisa é uma coisa complicada, porque você não pode digamos, fiar... É o momento. A fotografia. É um retrato do momento e a durabilidade dela é curta no tempo e no espaço. Então, porque os fatos políticos vão mudando, às vezes um desgaste, às vezes um fato novo, como se costuma falar hoje em dia, um fato novo aí altera totalmente o resultado daquela pesquisa. Agora, existe um componente importante que isso não é barato, que é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela realmente é um instrumento, e isso depois, se nós conseguirmos trazer o Newton aqui no programa, ela é um instrumento que vai dar um direcionamento para uma campanha, ela vai facilitar o trabalho de marketing, ela vai facilitar, inclusive, a postura do candidato, se ele é o atual prefeito, por exemplo, ou se ele é um postulante, se ele vai fazer um jogo de oposição acirrado, se ele vai fazer um jogo de oposição mais equilibrado. Enfim, a pesquisa qualitativa dá todo esse quadro. Ela é mais cara e que tem menos e que tem mais base científica do que essa que deve ter sido realizada aí nesse final de semana, cujo entrevistado está aqui do nosso lado. Tá, agora, deixa só para finalizar. Né? Um dos. Zé, a gente percebe uma movimentação de Marquinho Chula, de repente o Cláudio Góes junto e tal. Cláudio, o Cláudio está pensando em mim. Me diga uma coisa, Zé Balaio, você acha que para enfrentar um eventual candidato de oposição ao governo do Cláudio Góes, que seja o Guto,
que seja Helenice, que seja o Vanderlei da Qualizer, que seja o Zé Balai, sei lá, que pode aparecer, então os nomes vão se formando aí e tal. O Montebello. O Montebello, os nomes que vão aparecendo aí, o Toninho Barba, sei lá, os nomes que são contados. Você acha uma união junto ao nome do Cláudio Góes, por exemplo, vamos trazer de volta para o PSDB o Marquinhos Chula. Todos esses daí juntos. Vamos trazer para o PSDB de volta o Ricardo Rios. Vamos trazer de volta para o PSDB o Efraim, mas ele acabou de se filiar no partido do Kassab. Não, mas traz ele de volta para cá. Uma união em torno do Cláudio Góes, mesmo que não seja o Cláudio Góes o candidato, mas em torno do grupo ligado ao Cláudio Góes. Vamos unir forças. Essa união de forças pode dar resultado ou pode fortalecer uma candidatura adversária? A tendência é polarizar, né? Então você tem um candidato do governo e normalmente você vai fazer com que o foco seja dirigido àqueles descontentes que vão se sentir representados por um candidato único da oposição. Então fica um pau a pau, né? Então isso daí... Às vezes a união... pode não significar a vitória, né? Então, mas às vezes a união também pode significar. Pode ser a força realmente, né? Então claro que você tendo um time... estratégia, hein? Você tem que dar um tiro. Aí que vai vale a pena vale reunir... os detalhes, porque as táticas... Porque o que eu percebo, querem fazer, como não tem segundo turno em São Roque... Esse é um time forte, vamos dizer assim. Quer fazer o primeiro, quer já antecipar um segundo turno. Você fica 1 contra 1, é um segundo turno. Entendeu? São Roque não tem segundo turno. É apenas um turno, porque os 2 turnos ocorrem em cidades com mais de 200 mil eleitores, né? 200 ou 100 mil? 200 mil, né? 200 mil eleitores, podemos confirmar aqui. Só com cidades com mais de 200 mais mil. De 200 mil segundo turno. 200 mil Isso é certeza. Poxa, eu achei que era 100 mil. Estavam querendo fazer com que o segundo turno ocorresse em todas as cidades. Né? Mas isso daí é complicado. Tá legal, eu tô na mesa aí com a turma aí, então tá jóia. Então as cartas estão sobre a mesa, os celulares estão sobre as mesas, Será que gravaram? O café, tá bom? Não podia gravar nada ali. Jair, a política tá começando a mexer. Você acha que então tá demorando, já era pra estar mais animado? Eu acho que Mairi que tá demorando aí, surgiu os... Mas aí fica na política, ninguém fala mais de arrumar as coisas. Mas tá na hora de formar o grupo. Eu acho que... Tem esse detalhe. Vai estar na hora de formar o grupo. Vamos aguardar aí, sexta-feira o Túlio vai estar aí. Vamos ver o que ele vai falar. Terça-feira o Kennedy vai estar aqui. E vamos encerrar o programa. Eu queria só um instantinho, Jair, com relação a isso. A sessão de Câmara em Mairim, que ocorre às segundas-feiras. Perfeito. E o pastor virá na terça. Na terça. Então já com o resultado sacramentado. Com certeza. Então ele já vai dizer, a sessão continua às 18 ou a sessão vai ser às 9 da manhã. Isso se não for adiada a votação. Isso não for adiada. E se não houver se houver protestos e tal. Isso. Provavelmente deve ter. Pelo zum aí deve ter protestos. Eu acho que seria o momento da população, né? Descontentes irem lá manifestar. Isso, é o direito delas, né? Claro. Então, tá, e São Roque 4 da tarde é bom? Eu acho bom. O Piniquinho que apresentou. Agora, por ser apresentado pelo... Você tem o expediente, que é o primeiro momento da sessão, onde são lidas matérias, são coisas, digamos assim, de uma importância, digamos, menor. A parte burocrática. É mais burocrática, que tem a duração média de 1 hora, 1 hora e meia e tal. Então, a ordem do dia ficaria reservada para 5 horas, 5 e meia, 6 horas, que é um horário razoável para a participação popular. Agora, falo, a ideia é boa, mas quem está apresentando o projeto é o Piniquinho. E o Piniquinho fala que sempre quando vem uma ideia dele, os caras falam, a ideia é boa, mas no momento não interessa. Então não sei. Acabou 1-0 para o Brasil. Brasil classificado. Obrigado, Gol da Marta, será? Gol da Marta. Gol da Marta cobrando pênalti. Que beleza, hein? Que beleza. É isso aí. Obrigado, Zé Fernando. A gente bateu um papo legal. Amanhã tem mais aqui, tá bom? Amanhã tem mais e, Dinelson, eu mando para você. Olha lá, ele vai mandar para você, Dinelson, a relação das pessoas que... É um presente que eu vou mandar para ele. Ele faz aniversário. Trouxe do Paraguai? Eu trouxe do Paraguai. Eram 6 nomes na lista? 6 nomes. Eu trouxe o presente do Paraguai. Mas você não tem problema falar. Jair, faz uma enquete em Mairink também aí. Vamos fazer uma enquete aí dos pré-candidatos aí para ver quem que vai sair na frente aí. Vamos ver. É isso aí. Valeu, Espoletinha. Obrigado, Espoletinha. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Até amanhã.